Estamos de volta com o Band Cidade. Uma audiência pública na tarde desta segunda-feira na Assembleia Legislativa discutiu o marco temporal e as demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. Vamos até lá então ao vivo? Quem está aqui no Band Cidade tem as informações para a gente é o repórter Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Como é que foram as discussões? Conta para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Participaram do encontro representantes dos povos indígenas, deputados estaduais e também representantes da FUNAI, que é a Fundação Nacional de Amparo aos Povos Indígenas. E a audiência pública terminou agora há pouco aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como é que funciona essa questão do marco temporal de demarcação das terras indígenas? Essa questão do marco temporal visa regulamentar as terras que já eram ocupadas por povos indígenas até a promulgação da Constituição da República, da nossa Constituição, em 5 de outubro de 1988. Santa Catarina tem 26 localidades em fase de estudos e em procedimento de demarcação de terras. 4 delas ficam em Palhoça, na Grande Florianópolis, Morro dos Cavalos, Cambirela, Maciambu e Praia de Fora. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, deputado Camilo Martins, foi quem presidiu esta reunião, esta audiência pública que terminou agora há pouco, e por isso nós vamos conversar com ele. Deputado, como é que foi essa audiência pública? Quais foram as conclusões que vocês chegaram a partir aí desta reunião, deste debate com os povos indígenas e também representantes da FUNAI? Boa noite. Boa noite. Nós temos um problema muito grave aqui no estado de Santa Catarina, que é a questão da demarcação das terras indígenas. Esse problema não aflige só o meu município, que é a cidade de Palhoça, mas nós temos problemas em Cunha Porã, Saudades, Vitor Meireles. E nada mais apropriado do que marcar uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para debater esse assunto. E a nossa posição é muito firme e muito clara. Nós queremos que o STF mantenha o que já decidiu lá atrás, ou seja, que a demarcação de terras indígenas tenha um marco temporal e esse marco seja dia 5 de outubro de 1988, para aí facilitar, para acalmar os ânimos tanto dos índios como os não índios, ou seja, as pessoas, os agricultores, os pecuaristas, porque isso traz uma instabilidade na vida das pessoas, sem falar em segurança jurídica. Então essa audiência teve muitas pessoas, a participação foi muito grande e ao final nós decidimos ter uma carta para apresentar ao STF e ao presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, levando qual a posição dos deputados estaduais e da população que participou da audiência pública aqui no estado de Santa Catarina. Certo. Agora, essa questão da demarcação das terras indígenas é uma questão que aflige também moradores de alguns bairros, algumas comunidades ali de Palhoça principalmente. Como é que está sendo a repercussão entre os moradores destes bairros? Ali na cidade de Palhoça traz uma repercussão muito triste para as pessoas, traz uma insegurança na vida dessas pessoas, porque além de nós ter a demarcação das terras indígenas no Morro dos Cavalos, que é uma discussão de muitos anos e depende ainda do marco temporal, nós temos agora outras 3 áreas que estão em fase de estudo, ou seja, essas fases de estudo ela traz uma insegurança para a vida dessas pessoas. E nós defendemos que demarcação de terra indígena tem que ser feito por lei. Não pode ser por representantes de alguma fundação que o ministro da Justiça vai lá e manda publicar no Diário Oficial. Nós queremos sim que tenha uma lei aprovando quais são as terras indígenas. O marco temporal é uma discussão na Justiça, mas caso esse marco temporal que vai agora em discussão, nós queremos o PL 490 seja aprovado e o bom mesmo seria que Santa Catarina, através da Assembleia Legislativa, decidisse o que é terra indígena ou não. Tá certo então, deputado, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Band Cidade e a gente segue acompanhando este tema, essa discussão envolvendo as terras indígenas. Voltamos ao estúdio do Band Cidade.